Eu vou mostrar para vocês, na prática, como que nós, engenheiros mecânicos, dimensionamos a quantidade de eixo que nós iremos utilizar em cargas como essa que você está vendo acima, que eu vou utilizar de exemplo o transporte desse transformador que está virando atração hoje no nosso país. Meu nome é Matheus de Matos, eu sou engenheiro mecânico e se você gostar desse vídeo, curta e siga a nossa página. Para nós dimensionarmos o tipo de eixo e suspensão que vai nesse tipo de carga, a gente parte do princípio que cargas acima de 70 toneladas a gente não utiliza nem suspensão pneumática e nem suspensão mecânica. Esse tipo de suspensão é recomendada para outros tipos de transporte rodoviário. E como esse tipo de carga é uma carga especial, é um transporte especial que ultrapassa e muito as 70 toneladas, que nesse caso são 600 toneladas distribuídas em toda a estrutura, nós temos que partir para esse tipo de eixo, que é o eixo em linha, que é uma suspensão hidráulica. Dito isso, nós podemos ver que nessa imagem acima aqui, esse conjunto possui 22 eixos na sua parte dianteira e mais 22 eixos na sua parte traseira, dando um total de 44 eixos. Eu parti do princípio e peguei o tipo de suspensão que mais se encaixa para esse tipo de transporte. Peguei uma suspensão que tem uma capacidade de 17 toneladas e uma tara de aproximadamente 3 toneladas. Dito isso, o que a gente faz? Nós pegamos a razão, que é 600 toneladas, e dividimos pela capacidade de carga de cada eixo, que é 17 toneladas, que é este exemplo que eu estou utilizando. Então, partindo desse princípio, a gente faz um cálculo básico de 600 toneladas dividido por 17 toneladas, que dá aproximadamente 35 eixos. Perfeito, a gente parte do princípio que tem que ser pelo menos 35 eixos para fazer este tipo de transporte. Mas a gente vê que nesse conjunto nós temos um total de 44 eixos. Por que a gente tem mais eixos do que o recomendado? Primeira questão, nós temos que trabalhar com um fator de segurança. Então, a gente nunca vai dimensionar aquela suspensão para exatamente aquele peso que a gente vai transportar. A gente vai sempre jogar para cima. Então, essa é uma da razão que tem mais de 35 eixos, mas é um número bem aproximado. E também tem outra questão. A gente parte do princípio que tem 35 eixos no mínimo nesse conjunto. Cada eixo, nós temos ali que dimensionar mais ou menos 1,5 m de distância um para o outro. Então, aí se dá a explicação do porquê esse conjunto tem que ser tão grande, porque nós temos que ter um espaçamento entre eixos de pelo menos 1,5 m. Então, você não consegue fazer uma estrutura menor, sendo que a gente tem que distribuir, no caso dessa estrutura, 44 eixos ali no comprimento do implemento. Então, a gente já tem a noção também, mais ou menos, do comprimento que vai ter esse implemento já no início dos estudos. E com a imagem que vocês estão vendo acima, que é com essa representação que eu fiz, dá para se ter inicialmente uma noção básica de como que fica um estudo inicial para a gente saber qual tipo de eixo que a gente vai utilizar e o comprimento total desse implemento a partir de um estudo inicial. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, curta o vídeo, siga a nossa página para a gente postar mais vídeos nesse sentido e deixa um comentário aí se tiver alguma dúvida, alguma coisa, beleza? Valeu, pessoal!